Boa tarde, novamente estamos aqui para fazermos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E sempre com aquelas temáticas dos estudos predominantes do livro Psicologia da Gratidão. É um enriquecimento de todos os aspectos possíveis à luz da doutrina espírita da gratidão. Mas, como sempre, primeiramente, vamos fazer uma breve introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando que a temática dessa tarde será a conquista da gratidão pela plenitude. É o início do capítulo 4 do livro. Então, Emmanuel, no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, a passagem da carta a 1 Coríntios 12, versículo 4. Separamos esse parágrafo. Aprender e ensinar constitui tarefas de cada hora. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então vamos aqui fazer breves observações dessa mensagem de Emmanuel para preparar o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui começa nos chamando a atenção a importância de, em cada dia, estarmos atentos e aptos a aprender e a ensinar. E em relação a essa aprendizagem e esse ensino, ele nos diz o seguinte: repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. É preciso aqui já percebermos que a conjugação desses verbos aprender e ensinar estão direcionados, sobretudo, às questões das virtudes trazidas a nós pelo Evangelho do Cristo, onde Emmanuel deixa bem evidenciado isso ao dizer: e atenda aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Analisemos esse último aspecto que a mensagem nos traz. Colocar a vontade divina acima de nossos desejos é uma advertência importante, porque ainda predomina, na maioria de todos nós, as imposições estabelecidas no egoísmo, no orgulho, nos hábitos e condicionamentos contrários aos propósitos das leis divinas e que ainda fazem parte do nosso psiquismo. Por isso, a importância primeira de estarmos atentos à vontade divina. Essa vontade divina é expressa nas leis de Deus, da qual o fundamento maior, como sabemos, é o amor. Mas o amor que nos é estimulante à vivência, à prática. E por isso ele diz aqui, voltando a enfatizar, e a vontade divina te aproveitará. Significando que quando nós fazemos o esforço possível no caminho do bem, estará aliado a nós amparo e assistência espirituais, de espíritos benfeitores, a nos apoiarem e estimularem mais ainda no trabalho da renovação profunda a qual o Evangelho do Cristo nos convida. Então, feitas essas observações, vamos agora extrair algumas lições da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles. Vamos para o primeiro tópico que separamos. Lembramos sempre
da importância da leitura de todo o livro. O livro é este aqui, que está com a capa que já pode ter sofrido algumas alterações, mas a temática Psicologia da Gratidão é a que nós estaremos cada vez mais buscando aprofundar o entendimento. Então, Joana diz assim: cada ser humano é um cosmo específico, cuja origem perde-se nos penetrais do infinito. Transcendente, reflete as experiências vividas e acumuladas no inconsciente pessoal profundo, assim como as registradas no inconsciente coletivo. Muito importante para nos preparar ao aprofundamento da temática do estudo da gratidão, Joana começa nos trazendo um ponto importante para reflexão. Cada ser humano é um cosmo específico. Ela se refere ao fato de que cada um de nós traz como que, em termos de analogia, um universo interior, aonde as nossas células, nas quais estão os prótons, os nêutrons, os elétrons e diversas outras partículas infinitamente menores, representam, sob o comando e o controle da nossa mente, um aspecto similar, de perfeita analogia com o universo exterior que nos envolve em termos físicos. Transcendente, reflete as experiências vividas e acumuladas no inconsciente pessoal profundo. Isso aí é um ponto que, como nós temos tratado nos estudos de Joana de Ângeles, sempre vem à tona, que é o chamado à percepção consciente das questões internas do nosso inconsciente, do nosso passado de sombras, que, se não devidamente trabalhadas, abrem campo para sabotagem, para deslizes, para desequilíbrios morais, para retorno a hábitos nocivos que já julgávamos devidamente superados. Assim ela diz aqui: transcendente reflete as experiências vividas e acumuladas no inconsciente pessoal profundo. É por isso que a criatura humana, em termos de autoconhecimento, é chamada a fazer uma viagem longa e profunda, que abrange todas as questões pendentes que ficaram em nossas anteriores encarnações. E por isso, a importância da percepção espiritual da vida e desse novo entendimento que aqui nós estamos compartilhando, da psicologia espírita, que está associada, é claro, à reencarnação, à imortalidade da alma, mas, sobretudo, ao trabalho de responsabilidade pessoal que cada um de nós vai sendo cada vez mais chamado pela consciência a realizar, em termos de compromisso com a paz, com a felicidade, com a plenitude íntima, que é disso que nós estamos tratando nesse estudo. Prossigamos. A perspectiva da transcendência oferece ao ser humano um significado grandioso, porque não encerra o seu ciclo evolutivo quando lhe sucede a morte.
A perspectiva da transcendência que Joana aqui se refere é esse trabalho de percepção espiritual da vida, de perceber, entender e estabelecer convicções que a realidade da vida, longe de ser aquela que apenas é alcançada pelos nossos sentidos físicos, abrange desde mundos cujo olhar humano não alcança em termos físicos aos mundos espirituais. A chamada realidade paralela, aonde cidades, colônias espirituais estão na psicosfera do planeta Terra, mas que não são alcançadas pela visão humana. Então, essa perspectiva de transcendência de Joana oferece ao ser humano um significado grandioso, porque não encerra o seu ciclo evolutivo quando lhe sucede a morte. Meus amigos, bem trabalhado, bem conscientizado isso em nós, elimina pela raiz todos esses quadros de ansiedades, de depressões, de complicações a nível de psicoses, de complexos de inferioridade, de superioridade e outros. Porque toda essa problemática que faz parte predominante em a maioria da humanidade atualmente reencarnada e desencarnada é atingida pela raiz, na medida em que as convicções de imortalidade da alma estejam sendo bem trabalhadas e, sobretudo, vivenciadas por nós em nossas atitudes no dia a dia. Então, quanto mais o nosso comportamento é consequência do que temos aprendido na revelação espírita, no Evangelho do Cristo, mais a convicção de imortalidade vai ganhando campo em nosso psiquismo. E isso tem essa resultante que citamos. Primeiro, nos acalmar, por mais difíceis que sejam as situações ou circunstâncias. Depois, estarmos, de fato, alimentando nessas convicções as questões que nos aguardam e que nos esperam no mundo espiritual, que nos esperam em reencarnações futuras, e de que a partir de agora podemos estar cada vez mais presentes conscientemente no dia a dia, sem estarmos sendo vítimas de nós mesmos, vítimas de sentimentos de culpa, de desequilíbrios morais e espirituais, vivendo numa perspectiva fugaz de alegrias passageiras, sem termos encontrado, de fato, o norte direcionador e estabilizador do equilíbrio e da calma nos propósitos de vida que nós trazemos desde a vida, desde o mundo espiritual. Então, essa perspectiva de transcendência oferece ao ser humano esse significado grandioso. O significado da sua imortalidade, da justiça e do amor de Deus, e do destino fatal traçado pelas leis divinas para todos nós, a perfeição e a felicidade. Transferem-se as suas metas do círculo estreito da injunção corporal para a amplitude cósmica, prolongando-se indefinidamente. É isso que nós somos chamados a meditar, a refletir, de que dentro da realidade da reencarnação e da imortalidade da alma, nós somos chamados
a estar atentos em exercícios de perspectivas que transcendem a existência física que estamos tendo agora. Porque, como Joana aqui lembra, transferem-se as suas metas do círculo estreito, dos limites de uma existência física, para a amplitude cósmica, prolongando-se indefinidamente. Então, a questão nossa agora não é de receios da destruição do planeta pelo próprio homem. Claro, nós somos chamados a ter atitudes positivas, ecológicas, benéficas para o planeta como um todo. Mas a nossa moradia, em termos de perspectivas reais, não se limita à Terra. Nós somos chamados a nos percebermos como cidadãos do universo e não dos limites estreitos nessa perspectiva que estamos dizendo aqui, da vida no planeta Terra. O ego transitório, nessa nova percepção, modifica o comportamento ante a fascinante compreensão da imortalidade e libera o self da sua constrição afligente. Então, o ego transitório. A nossa identificação em termos personalísticos, que se limita a cada experiência no corpo, em termos de diversos aspectos transitórios, e que não fazem parte da nossa individualidade, que se integra nas experiências já vividas e naquela que nos aguarda na realidade espiritual da vida. Nessa nova percepção, modifica o comportamento ante a fascinante compreensão da imortalidade. Então, é natural que se quebrem as identificações ególatras que tínhamos em termos de hereditariedade, de pertencermos a determinadas famílias, a estarmos em determinado país, em certa identificação com valores puramente humanos e transitórios. Na medida em que isso vai sendo naturalmente trabalhado por nós, o nosso self, o nosso eu profundo, vai estabelecendo a sua libertação das constrições afligentes. Essas constrições afligentes do ego têm um peso imenso nas pessoas que ainda não usufruem da percepção imortalista da vida e que acham que a vida começa no berço e termina no túmulo. Nessas pessoas, as imposições ególatras têm todo o seu peso, sua limitação e seu sofrimento. E o self, o eu profundo, encontra-se amortaçado, contrito, profundamente limitado pelas imposições ególatras. Essa visão imortalista igualmente produz o amadurecimento psicológico, enriquecendo o indivíduo de segurança moral, de identificação com a vida, superando as crises existenciais que já não o perturbam. Aqui é um resumo do que estávamos comentando até agora. Quanto mais a percepção de transcendência, de espiritualidade que não se limita à Terra, vai sendo produzido um amadurecimento psicológico.
enriquecendo o indivíduo de segurança moral, de identificação com a vida, de superação das crises existenciais. É por isso que, sem dúvida nenhuma, nós temos no Evangelho do Cristo e na psicologia espírita, como estamos aqui estudando, toda a psicoterapia que precisaríamos para resolver uma grande massa de problemas que ainda podem estar nos afligindo, porque não nos abrimos mais amplamente a essa transformação de perspectiva que é proposta para nós pela realidade espiritual da vida e nesses estudos que estamos tendo aqui de Joana de Ângeles. Trabalhado de forma adequada essa percepção, nós naturalmente iremos superar diversas questões que nos causam tanto sofrimento, alicerçadas pelo ego e pela limitação da perspectiva da vida a uma experiência apenas no corpo físico. A visão imortalista, como aqui diz Joana, produz um amadurecimento psicológico, emocional, espiritual. Faz com que nos sintamos mais aptos e seguros ao enfrentamento das dificuldades que a vida no mundo de provas e expiações oferece, mais abertos a esse trabalho que está sendo realizado aqui, do hábito da gratidão resultada de um trabalho de amadurecimento psicológico. É isso que nós vamos sendo conduzidos aqui. A ignorância a respeito do ser integral responde por muitos conflitos, tais como o medo, a ansiedade, a incerteza e a falta de objetivo existencial. Desde que, de um para outro momento, a morte, ceifando a vida, tudo reduziria ao nada. Então vamos trabalhar mais detalhadamente esses aspectos que já havíamos citado. A ignorância a respeito do ser integral. Essa ignorância causada pelo materialismo, predominantes na sociedade humana. Ela responde por muitos conflitos, tais como medo, ansiedade, falta de objetivo existencial, por aí afora. Tudo quanto é de coisa ruim. Desde que, e essa perspectiva do materialismo, de um momento para outro a vida pode acabar, reduzindo-se tudo ao nada. E, meus irmãos, essa tem sido a perspectiva predominante ainda na maioria da humanidade, encarnada e desencarnada, tá? Porque não é o fato de ter desencarnado que adquire o entendimento e a sabedoria a respeito da vida. Sai da terra ignorante, entra no mundo espiritual ao redor da terra ignorante. Sai da terra com medo de morrer, entra no mundo espiritual com medo da morte. Mesmo percebendo-se como não fazendo mais parte do mundo, entre aspas, dos vivos. Porque vivos, na verdade, somos todos nós, quer estejamos no corpo ou fora dele, desde que estejamos aprendendo a pensar e agir com consciência. À luz da doutrina espírita, quer estejamos encarnados ou desencarnados, tem muito espírito morto. Morto por viver submetido ao jugo da ilusão, da inconsciência a respeito da vida. E de achar que a matéria, que as vibrações densas do corpo representariam sinônimo de vida.
Esses espíritos, quando desencarnam, percebem também ao redor de si uma matéria densa, invisível a nossos olhos, mas densa para eles também. E o medo da morte continua. Então, é preciso estarmos trabalhando ao máximo esse entendimento que transcende essa realidade dessa vida desde agora. Não só para vivermos melhores no dia de hoje, mas para estarmos aptos a viver melhor no dia de amanhã, seja no corpo ou fora dele. A transcendência, por sua vez, faculta o sentido de gratidão em todas as circunstâncias, proporcionando comportamento saudável, relacionamentos edificantes e inefável alegria de viver, com os olhos postos no futuro promissor. Que maravilha, não é? A transcendência, como já dissemos, se refere a essa perspectiva de entendimento da vida que não se limita à vestimenta física, mas que alcança os mundos espirituais ao redor da Terra. Faculta o sentido de gratidão, e não haveria como não ser assim. Em todas as circunstâncias, proporcionando comportamento saudável, maravilha, relacionamentos edificantes. Como isso é bom! Inefável alegria de viver, com os olhos postos no futuro promissor. Esse ponto é que é singular. Na medida em que nós trabalhamos o despertar do eu profundo, trabalhamos a vivência da gratidão no dia a dia, passamos a estar mais felizes e de bem com a vida desde agora. E o melhor de tudo, nos habilitando a também estar bem de vida na realidade espiritual que aguarda a todos nós. O homem e a mulher, que se identificam imortais, têm perspectivas de alcançar a plenitude, em razão da possibilidade inevitável de ressarcir erros, de reabilitar-se dos gravames praticados, de recomeçar e conseguir êxito nos empreendimentos fracassados. Então, são esses, dentre outros, os benefícios, consequência de estarmos identificados com a realidade espiritual da vida. Abrem-se amplas perspectivas de alcançar a plenitude. A plenitude, lembramos aqui, é inclusive o título de uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que já abordamos e que se encontram na playlist no nosso canal no YouTube, assim como no da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, alcançar a plenitude, que em termos budistas, como é colocado no livro Plenitude de Joana, é atingir o samadhi, o estado de iluminação. E ele é alcançado na razão da possibilidade inevitável de ressarcir erros, de reabilitar-se dos gravames, ou seja, independente dos erros, dos desequilíbrios que trazemos do passado, a perspectiva da imortalidade da alma deixa evidenciado para nós que sempre haverá oportunidade de superação, de ressarcimento, de retorno à harmonia com as leis divinas, mas que devemos, claro, o máximo esforço possível na experiência encarnatória atual,
já por ela ser a mais rica de possibilidades, face à nossa aproximação do conhecimento espírita e dos ensejos que essa proximidade nos oferece, de vivenciar mais amplamente a caridade e o amor. Não mais doenças, nem estados doentes no indivíduo, que se encontrou a si mesmo, que se descobriu imortal e avança no rumo da sua plenitude. Então, quando aqui é colocado, que é no item final que separamos para essa temática de hoje, não mais doenças nem estados doentes no indivíduo, que se encontrou a si mesmo e que se descobriu imortal e avança no rumo da sua plenitude. E, de fato, meus amigos, a exata noção e a abertura que façamos à percepção imortal da vida nos dá um ensejo de equilíbrio e de harmonias interiores, aonde, não obstante, durante a fase na qual estamos presos a uma vestimenta física grosseira, em um mundo de provas e expiações, onde não faltam ensejos de desafios, de problemas e de desequilíbrios orgânicos, mas aqui entra o entendimento novo. O desequilíbrio orgânico, causador de doença, está agora sob um controle e uma perspectiva do próprio espírito, aonde não há mais a identificação com a dor, com a doença ou com o sofrimento, mas há uma perspectiva de entender, analisar e exercer controle e domínio pelo nosso espírito, em termos de manter-nos íntegros, plenos, felizes, vivenciadores da gratidão. Voltando a dizer de forma bem clara, não obstante os desafios e os problemas, os desequilíbrios e doenças que a experiência no mundo de provas e expiação nos oferece. Mas aí, agora, todos eles estarão sendo observados e entendidos de uma forma que não fuja ao nosso controle, ao nosso domínio. Que os percebamos como fora de nós e não sendo parte de nós. E a nossa individualidade, o nosso eu profundo, vivenciando e experienciando a reencarnação nesse período tão trabalhoso, nesse período de transição planetária, sem sermos afetados. É esse o objetivo maior desses estudos. Nós agradecemos a todos aí que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Estudos anteriores você encontra no nosso canal no YouTube. Visite e faça sua inscrição. Uma boa tarde a todos.